Olá, boa tarde para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui e gostaria de agradecer pela oportunidade, agradecer a Deus, a espiritualidade, agradecer a cada coração querido, a cada incentivo e pedir a Jesus que continue iluminando esse nosso dia, esse nosso evento, para que todas essas reflexões cheguem aos nossos corações e para que nós possamos ser inspirados pelo mais alto. Para quem não me conhece, sou Melissa dos Santos e já vou começar, até para nós começarmos, vamos dizer assim, a nos situar um pouco no tema, devolvendo para vocês, de certa forma, a pergunta que me foi feita. E aí eu gostaria do seguinte: quem acha que nós ainda precisamos de religião, levanta a mão. Nossa, olha, a maioria, viu? E aí é sobre... Então, diante disso, ter uma religião significa que nós estejamos conectados com a essência divina, que nós estejamos conectados com o bem? Alguém acha bem? Levanta a mão. Não, não. Tanto que, o que nós vemos muitas vezes, não só aqui no Brasil, mas no mundo, a religião usada como massa, às vezes de manobra, para fins políticos, para fins de guerra, para fins de interesses pessoais. Mas aí vamos virar um pouquinho o jogo, porque a gente está falando só de um aspecto. Vamos começar a falar de outro? Eu acho interessante que nós falamos no movimento espírita muito da questão da transição planetária em que nós nos encontramos. E nós, quando falamos disso, não raro, nós falamos das mazelas, vamos dizer assim, que nós acreditamos estar em torno dessa situação. Então, nós lembramos terremotos, a questão climática, as guerras, aí tem um grupo que fala de apocalipse. Mas vocês já pararam para pensar nas coisas boas enquanto a humanidade está crescendo e se desenvolvendo como nunca antes nós vimos? Isso é uma prova concreta do período de transição que nós estamos passando. Vocês querem um exemplo que tem tudo a ver com o tema de hoje? Se nós voltarmos 200 anos, 300 anos, a época de Kardec mesmo, Kardec, inclusive, passou por isso. Falar sobre religião e ciência era inaceitável. Não se comunicava. E hoje, o que nós vemos? A ciência estudando cada vez mais sobre religião, sobre religiosidade, sobre espiritualidade e percebendo o quanto isso é benéfico para a humanidade e o quanto isso é benéfico para o ser humano. Porque o ser humano é um ser integral. Tanto que a OMS vê como saúde também a questão da espiritualidade. Não se faz mais distinção. Não tem como se cuidar do corpo sem se cuidar do espírito. Mesmo que a pessoa não acredite nesse conceito de espírito, mas como se ela tem que ver algo que a transcenda. Ela tem que ter um propósito. Ela tem que ter algo a mais do que a própria matéria oferece. Para a ciência, a pessoa religiosa é essa que é espiritualizada. Mas não alguém necessariamente que tenha uma religião. Ela pode, às vezes, até nem acreditar em Deus. Mas ela tem que ter esse algo a mais. E aí a gente entra nesse campo da religiosidade e da espiritualidade. Eu trouxe um dado aqui que eu achei muito interessante, que é do NUBES, Núcleo de Pesquisas Espirituais e Saúde. Eles fizeram uma pesquisa há 2 anos, mais ou menos, com 1.153 brasileiros. 92% deles disseram que já passaram por pelo menos uma experiência religiosa ou espiritual. 50%
que já perceberam a presença de espíritos e 70% que tiveram sonhos de premonição pelo menos uma vez. Sabe aquelas frases assim, movimento paranormal, atividade anômala, sobrenatural? Gente, caiu por terra. Anormal é não ter. 92% espiritualidade é a nossa realidade. E o que nos falta muitas vezes é abrir realmente o olho para isso. De que nós não somos só esse corpo de carne que está aqui. Que o mundo em que nós vivemos não é só aquilo que nós vimos, mas é muito mais. Que aqui nesse auditório, por exemplo, não existem só vocês aqui que estão sentados, mas existem vários outros espíritos que aqui estão acompanhando também. Além dos conectados em casa no online. E dos que estão nas casas dos que estão conectados online. É tudo muito mais amplo do que a gente imagina. Mas aí, na pergunta que nos foi feita lá no início, se ainda precisamos de religião ou não, o que isso realmente significa? Quando nós pegamos o aspecto da religião junto da família e da sociedade, entendendo a religião no seu propósito claro, de fazer essa ligação com Deus, de nos impulsionar para o melhor, para o mais alto, de nos fazer cúmplices da construção de uma sociedade melhor. Quando nós pegamos nesse aspecto, nós espíritas, que estamos aqui num congresso espírita, será que nós paramos muitas vezes para pensar que quando nós assumimos esse rótulo, quando nós nos identificamos com uma religião, com um conceito religioso, e principalmente quando nós dizemos, eu sou de uma religião X, será que nós paramos para pensar que quando nós fazemos isso, nós somos representantes daquela religião na qual nós estamos abraçando? Que onde nós estivermos, aqueles que estão ao nosso redor, a começar pela nossa família, olha para nós e nos vê não só o que nós somos, mas a religião que nós carregamos conosco. E aí está a importância de nós realmente vivermos aquilo que nós acreditamos. Porque quando nós não conseguimos esse movimento, esse esforço, nós também estamos levando, se nós estivermos imbuídos dessa construção de uma sociedade melhor, nós também estamos levando o nome daquela religião que nós abraçamos junto conosco. Vocês querem ver um exemplo prático? Eu estava no meu trabalho, recentemente. Eu tive um aborrecimento. Não sou de ferro, gente. Esbravejei. Na hora, um colega meu de trabalho chegou e falou assim, fica falando palavra bonita na internet e aqui está esbravejando? Jogou na minha cara. E eu senti na hora o recado também, o tapa que eu levei da espiritualidade. Que ele tapa com carinho, com amor, mas jogou na minha cara. Quantos jovens eu já conversei que vieram falar comigo, confidencializaram, que não conseguem ter envolvimento, às vezes, com a casa espírita que frequentam, porque os pais na casa espírita são determinada pessoa e dentro de casa são outra. Nós viramos referência daquilo que nós abraçamos. E esse ponto, ele é fundamental. Quantas vezes também, às vezes nós usamos a religião para fugir das nossas obrigações. Envoltos, às vezes, quase que numa ilusão de que se nós passarmos muito tempo dentro de qualquer determinado templo religioso, nós vamos alcançar uma salvação. Quando, na verdade, o nosso intuito não é o de estar ali trabalhando, mas às vezes é de não estar dentro de casa, de não estar com aquele parente que está conflituoso, de fugir de uma determinada situação de tristeza que a gente tem que trabalhar dentro de si. Por que estamos aqui trazendo esses aspectos? Para que a gente possa
analisar o que nós estamos fazendo da religião e desse aspecto religioso em nossa vida, que é tão importante e que tem essa finalidade de nos tornar pessoas melhores para nós mesmos e para o mundo em geral, de nos levar à felicidade. Porque se a religião não está fazendo esse papel que ela deveria fazer, aí ela não está sendo um bom violino. Ela não vai produzir boas músicas. Mas a questão também não é a religião, porque nós nos afinizamos daquilo que nós acreditamos. Então, necessita de uma mudança íntima e pessoal. E por que isso é importante? Lembra que eu falei da questão da ciência? Tem um psicólogo norte-americano chamado Gordon Allport, que fez uma pesquisa e dividiu em 2 segmentos a religião, intrínseca e extrínseca. A intrínseca era aquela pessoa que tinha aquela religião, aquela religiosidade, para servir a Deus. Ela se colocava como instrumento, mesmo com as imperfeições que ela tinha. Ela tentava se melhorar, alcançar, fazer mais por si mesmo e pela sociedade. E a extrínseca, que é aquela que quase barganha com Deus, quase não, barganha, né? Que usa ali Deus para os interesses pessoais, né? Para poder construir aquilo que quer. E aí, o que aconteceu? Nessa mesma pesquisa, ele percebeu que quem tem a religiosidade de uma forma intrínseca, ou seja, para servir a Deus, tem menos ansiedade, menos problemas de saúde, mais qualidade de vida, é tolerante, não tende ao racismo e nem ao dogmatismo. Olha a diferença quando nós mesmos começamos a refletir sobre o que nós estamos fazendo e por que estamos fazendo. E quando nós entendemos que a religião, ela tem esse conceito e começamos a refletir, e isso é uma reflexão muito pessoal, o que a religião significa na minha vida? Por que eu estou abraçando essa fé? Por que isso me conforta? O que eu quero através disso? Nós começamos a entender que esse processo é individual. E que, como um processo individual, cada um vai saber de si. E o que isso significa? Que não existe religião melhor do que a outra. Porque a religião, volta a dizer, no conceito do que ela deve ser, de ligar a Deus, de levar ao bem, de ajudar a impulsionar a humanidade para o caminho certo, todas elas que fazem esse papel, elas são dignas e devem ser respeitadas. E olha que interessante, quando nós percebemos que a nossa doutrina faz isso. Esse texto foi tirado do livro A Viagem Espírita, escrito por Kardec. E olha que interessante que ele nos coloca. O espiritismo é um terreno neutro, sobre o qual todas as opiniões religiosas podem encontrar-se e se dar as mãos. Ora, a desunião poderia nascer da controvérsia. Não vos esqueçais de que a desunião é um dos meios pelos quais os inimigos do espiritismo buscam atacá-lo. É com esse objetivo que muitas vezes eles induzem certos grupos a se ocuparem de questões irritantes e comprometedoras, sob o pretexto especioso de que não se deve colocar a luz sobre o alqueire. A questão, meus amigos, não é quem está ou não dentro do movimento espírita. A questão que nós devemos nos atentar é por que às vezes aquele companheiro não quer estar. E se for uma questão pessoal dele, de identificação, que ótimo. Se ele se identifica com outra doutrina, outra religião, outro contexto, que ótimo. Agora, se ele saiu de uma determinada casa, se ele saiu de um determinado grupo, porque ele foi maltratado, porque ele não foi acolhido, aí nós estamos tendo um problema.
porque nós não estamos cumprindo a função que nós deveríamos. Principalmente nós que zelamos pela questão do amor, que temos como base e como modelo e guia Jesus, Jesus que respeitou todas as religiões, ele seguia os preceitos judaicos da época, mas ele transcendeu e nos trouxe muito mais do que aqueles conceitos, nos revelando a principal religião que nós temos que ter. Tem uma parte no livro Mundo Maior, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, a preleção de Eusébio. Eusébio, um instrutor, coordenador de uma colônia espiritual, na qual transitam espíritos de categorias superiores e inferiores. Ele tem uma fala muito interessante sobre essa questão da religião. Ele diz o seguinte: o trabalho salvacionista não é exclusividade da religião. Constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. A realização que nos compete não se filia ao particularismo, é obra genérica para a coletividade, esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. O amor deve ser a meta de todas as religiões, e principalmente a nossa, que tem como slogan, fora da caridade não há salvação, e que diz lá que o Espiritismo, compreendido, mas, sobretudo, sentido, bem sentido, leva-nos a ser homens de bem. E que diz também que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as más inclinações e realizar a transformação moral. Para encerrar, eu gostaria de trazer essa pequena mensagem de Joana de Ângeles, que está no texto A Religião Cósmica do Amor, na qual ela diz: toda crença religiosa que se firma no amor é digna de respeito e carinho. O objetivo essencial da fé religiosa é dignificar a criatura humana, tornando-a melhor moralmente e preparando-a para desenvolver valores espirituais que dormem no íntimo. E rapidamente, antes de passar para a Larissa, lembrando da nossa benfeitora e lembrando do respeito que nós temos que ter a todas as crenças e credos, Joana se apresenta com as vestes de uma freira católica. Que nós possamos ter a mesma tolerância que nós temos quando vemos irmãos, espíritos que se apresentam em vestes ligadas a outras religiões, como o catolicismo, com as religiões também de matrizes africanas. Porque nós percebemos, às vezes, que ainda há um preconceito, ainda há pessoas que acreditam que quando um espírito se comunica numa forma de um preto velho, não pode dar uma mensagem considerada de mentor. Que nós possamos exercitar a nossa tolerância. E assim como nós vemos beleza em Joana, como nós vemos beleza em Emmanuel, que se apresentava na figura de Públio Lentos, que nós possamos ver beleza também em todos os espíritos que, por suas razões, se apresentam de forma diferente. Lembrando que a questão não é quem assina, a questão é o conteúdo da mensagem que eles trazem. Muito obrigada.